Separei as melhores ofertas da Book Friday da Amazon para vocês aproveitarem. Conforme prometido, estou trazendo um novo vídeo aqui com novas dicas. São mais de 50 títulos aqui com no mínimo 40% de desconto. Pelo menos a maioria deles aqui estão com 40%, tá? No mesmo esquema que eu fiz o vídeo anterior ali durante o esquenta da Book Friday, tá? Que eu deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem, porque aquelas dicas ainda estão valendo. O que a Amazon fez? O evento oficial começa hoje, dia 14 de maio, e eles mantiveram aquelas ofertas mediante, claro, ao estoque da promoção, né? E eles acrescentaram vários novos títulos. Então, por isso, eu estou trazendo aqui novas dicas para vocês aproveitarem. Lembrando que eu faço uma página da Amazon com várias dessas dicas e muitas outras, tá? Selecionadas com a minha curadoria, do que eu gosto de ler, do que eu gosto de indicar para vocês. E tudo que eu citar vai estar tudo detalhado aqui no box de descrição do vídeo, tá bom? E vou começar falando com vocês, o que tá valendo muito a pena mesmo, são dois modelos do Kindle que estão com super desconto. Então, o modelo do Colorsoft está com 30% de desconto, tá saindo em torno de R$ 1.050, tá? É o menor preço desde que ele foi lançado. E o Kindle Paperwhite está com 20% de desconto, está em torno dos R$ 960. São duas ofertas que realmente estão valendo muito a pena para quem quer aproveitar e ter um modelo novo aí de Kindle, principalmente o Kindle Colorsoft, tá? Em relação agora aos livros, tá? Eu vou começar falando para vocês. E antes disso, vale conferir se você está ativo aí para a promoção do Kindle Unlimited. Então, varia de conta em conta. Durante esse período, a Amazon começa a liberar para mais contas. Então, fica sempre aí monitorando, enfim. O que eu separei aqui para falar com vocês, basicamente aqui eu não vou repetir os livros que eu citei no meu vídeo anterior. Eu vou deixar até alguns links aqui no box de descrição e alguns outros eu vou só citar aqui por cima. Mas fiquei muito feliz com um livro aqui que entrou em oferta, que é o meu amado aqui, Quo Vadis, tá? No vídeo anterior eu acabei falando de Ben-Hur, tá? Ben-Hur tá com 52% de desconto, sai em torno de R$ 66. E Quo Vadis está com 45% e está saindo em torno de R$ 63. Então, esses aqui são dois livros excelentes para quem gosta de romance histórico que se passa no Império Romano, romance também histórico cristão. Então, aqui você vai passar anos depois, né, de Cristo. Então, você acompanhar já os apóstolos, Pedro e Paulo, o martírio dos cristãos. Então, são mensagens aqui muito de sofrimento, mas muito de transformação que você se depara aqui. É um livro completamente transformador, excelente, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, e ele aqui que originou minha pirâmide literária nesse estilo de livro, então me fez ler Ben-Hur, O Manto de Cristo e vários outros aqui, que tem um vídeo no canal em que eu dou mais detalhes, mas esse livro aqui é excelente, ele tem algo que ele te toca profundamente, eu super recomendo a leitura para vocês, faça esse investimento em. Assim, por dentro ele tem algumas ilustrações que te tocam ainda mais. Então, na época da Roma de Nero, em que os cristãos eram jogados aos leões, então todo esse martírio, toda essa resiliência também na questão de se manter na fé. Ben-Hur também é maravilhoso, esse aqui se passa desde o nascimento de Cristo até a crucificação. Os acontecimentos de Quo Vadis se passam bem depois, tá? Entre os dois, eu sou mais do Quo Vadis, que foi o que originou tudo, tá? Mas Ben-Hur é maravilhoso também, então essa dobradinha aqui, essa dupla aqui é uma excelente indicação para vocês. Já que eu falei de Ben-Hur, assim, tá? E, inclusive, me perguntaram, a edição de Anna Karenina da companhia vai entrar ou não vai? Pois bem, vi que entrou. Eu li Anna Karenina nesse baita novelão russo aqui do Tolstói, que eu amo de paixão, tá? E que vai falar muito da questão da família, de dois personagens, que não é só Anna Karenina, né? Tem o Lievin também, tem essa questão do campo, da cidade, daquela pessoa construindo a sua família, mas aquela outra destruindo por meio do adultério, enfim. Várias outras eu falei um pouco mais no outro vídeo, só que só falando pra vocês que sim, a edição da Companhia das Letras entrou em oferta, tá com 46% de desconto, sai em torno dos R$ 91. Então, pra você que tava esperando essa edição, aproveita a oportunidade. Essa da 34, que foi o que eu li, tá na oferta ainda, tá? E também a que tem a tradução do Oleg Almeida. Essa aqui tem a tradução do Irineu Franco Perpétuo, a da companhia do Rubens Figueiredo e a da Martim Claret também que tá na oferta, tem tradução do Oleg Almeida, tá? Então fica a dica pra vocês. Já que eu repeti um pouco aqui Anna Karenina, enfim, lembrando aí pra vocês aproveitarem, eu vi que vários estão aproveitando, tá? Então pra quem perdeu e pra depois não se arrepender, Os Miseráveis, esse
maravilhoso. Tô na reta final aqui, apaixonadíssima por essa história. Vitor Hugo tem uma escrita que já me conquistou, eu já quero ler tudo dele. Inclusive, já fiz algumas aquisições, como O Último Dia de um Condenado, enfim. Esse aqui tá com 47% de desconto, sendo em torno dos R$ 100. É um baita calhamaço, mas sim, muito bem escrito sobre a humanidade, sobre questões de ser miserável, o que significa isso, a questão de ser bom, de ser justo. No outro vídeo, como eu disse, falei mais detalhes a respeito dessa obra aqui, mas não percam essa oportunidade. Assim como vale muito a pena a edição brochura, principalmente, a edição capa dura também tá com ótimo preço, mas a brochura de O Nome da Rosa, esse baita também romance histórico também, ele é desafiador no início, mas super recompensador quanto mais você vai avançando nessa história. Tá com 56% de desconto, tá sendo em torno de R$ 48. É o baita preço. Até comentaram assim, eu não pretendia ler esse livro, não tava nem nos meus planos, mas por esse preço tá valendo muito a aquisição aqui de O Nome da Rosa. Nesse mesmo esquema aqui, valendo a pena assim, tá? Só mais dois para indicar, meio que repetitivos aqui, mas já vou para as indicações novas. Mas não tem como deixar de citar, para quem, assim, não perder essa oportunidade, tá? Não passar, assim, despercebido. David Copperfield, do Charles Dickens, com 42% de desconto, sendo em torno dos R$ 100. E o maravilhoso Livro do Sossego, tá? Aquele livro de cabeceira, livro da vida, com 47% de desconto, saindo em torno dos R$ 73. Esses livros aqui eu tô citando porque foram dos livros, né, esses títulos aqui, Ben-Hur, David Copperfield, O Nome da Rosa, Livros de Sossego, Os Miseráveis, O Conde de Monte Cristo, tá? Por enquanto o estoque do Conde já acabou, mas pode ser que volte, por isso eu deixei lá na página da Amazon de dicas de ofertas. São os livros que vocês estão comprando mais com os meus links, tá? Então por isso que eu tô indicando para quem não aproveitou a oportunidade. Voltando aqui para as dicas novas, eu tava falando do Tolstói. O box aqui dos contos completos, tá? Tá com 44% de desconto, sendo em torno dos R$ 150. Eu gosto muito dos contos do Tolstói, eu não tenho ainda essa edição, mas volta e meia eu tô lendo algum conto aí que eu pego em uma edição separada. Por exemplo, eu gosto muito de um que é De Quanto a Terra Precisa um Homem, que vai falar muito sobre a questão da ganância do ser humano, aquela questão de sempre se desejar, desejar mais, e qual o limite que isso, até quais consequências que isso leva ao homem. E outros contos que eu já li dele também, que eu gosto bastante, enfim, mas esse aqui me toca profundamente. Eu ainda quero fazer aquisição desse box, tá? Mas fica aí a dica para vocês aproveitarem. Tem outro aqui, que é uma coletânea aí, que sai pela Todavia, que são são 4 novelas, na verdade, né, do Tolstói, com 42% de desconto, sai em torno dos R$ 69. Então vocês vão ter aí a Felicidade Conjugal, Morte Van Elite. Essas duas novelas eu já li, mas em edições diferentes, tá? A Morte Van Elite ali na Antofágica e Felicidade Conjugal na edição da editora 34, tá? Mas essa aí, você, além dessas duas novelas que eu já li, tem mais outras duas, né? Padre Sérgio e a outra, já esqueci o título, tá? Mas as novelas do Tolstói são maravilhosas. Essas duas que eu falei, Felicidade Conjugal e A Morte Van Elite, são perfeitas, né? Então, Felicidade Conjugal, você vai ver o Tolstói falando do ponto de vista de uma mulher, né? Falando sobre a questão de um casamento. Então, como que a relação de amor muda ao longo da vida desse casal, né? Conforme tem a construção, o surgimento desse amor, mas conforme os anos vão passando, como que isso vai modificando, como saber lidar com frustrações também, desilusões. Mas é muito bonito de ser lido também. É bonito e também muito inspirador, incentivador, enfim, de como saber modificar realmente os sentimentos e lidar com isso. A Morte Van Elite é um grande alerta de como não se viver a vida. Então, o homem que se encontra aí no fim da vida e percebe que todas as relações que ele construiu foi muito sobre aparências. Então, ele percebe que as pessoas ao redor dele não estão preocupadas com ele, se aquele que morra logo porque quer pegar o lugar dele, enfim, de funcionário público e vários outros meios assim. Então, você perceber que no final da vida, refletir as coisas que você não deu tanta importância assim. É um ótimo livro, então são duas ótimas portas de entrada da literatura russa e também ao mundo do Tolstói. Outros aqui que eu até peguei um apenas para representar, mas tem a coleção completa, na verdade para mim só falta um, né, que é um grande projeto que eu quero de fazer de leitura, é Os Três Mosqueteiros do Dumas. Ano passado eu li O Conde de Monte Cristo, né, então a escrita do Dumas é perfeita, maravilhosa, super viciante. Os Três Mosqueteiros eu li há muitos anos atrás, eu era adolescente, então tem muito tempinho isso, né? Mas é um livro sensacional, eu só tenho ótimas recordações, porque depois disso eu fiquei viciada em assistir filmes sobre Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro, enfim, todo esse universo, né, dos Mosqueteiros.
E aqui, todos os livros da série estão em oferta. Esse aqui é o primeiro volume, né, Os Três Mosqueteiros, com 43% de desconto, saindo em torno dos R$ 88. Aí depois o segundo livro é o 20 anos depois, que tá com 47% de desconto, saindo em torno dos R$ 85. Aí tem o Visconde Bragelonne 1, saindo em torno dos 46, com 46, né, por cento, saindo em torno de 69. O Visconde Bragelonne 2, com 44%, saindo em torno de R$ 72. E o Visconde Bragelonne 3, com 32%, né, com o lançamento mais recente, que aí vai ter a história do Homem da Máscara de Ferro, saindo em torno dos R$ 87. Pra mim só falta esse último, tá? Mas eu trouxe isso aqui para exemplificar aqui pra vocês. Eu quero depois, de repente, fazer um projeto, não sei se vocês teriam essa ideia aí, gostariam de comprar essa ideia de fazer a leitura conjunta, enfim, dos Mosqueteiros. É um livro que eu quero reler e continuar a leitura da série, tá? E A Chita do Mar, como eu disse pra vocês, é viciante. Eu sou louca para voltar para esse universo e resgatar aí histórias, enfim. Falando em livros viciantes, tem um tempinho aí, fiz um vídeo aqui no canal falando de livros super viciantes que eu indico pra vocês, enfim, que vão tirar vocês do celular. Pois bem, vi que alguns livros daquela seleção que eu fiz estão em oferta. E um que eu gosto muito, por exemplo, é Rebeca, da Daphne du Maurier, tá com 42% de desconto, saindo em torno dos R$ 62. Aqui você vai ter uma atmosfera gótica, tá? É aquela atmosfera em que a mansão aqui, a Manderley, é uma personagem principal aqui da história. Ela gere toda essa situação, toda a história, todo clima de terror ali, todo clima de tensão que se cria aqui. Então, Rebeca aqui é o nome da primeira esposa, do dono aqui dessa mansão, que vai se casar novamente. E essa segunda esposa, que nunca aparece com o nome revelado, ela é sempre assombrada aí de várias formas possíveis, né? Ou pode ser coisa da cabeça dela, não sabemos, né? À medida que vamos descobrindo aí a leitura, vamos fazendo essas descobertas. E aí, esse fantasma aí da primeira esposa, assombrando essa mulher frágil, insegura, enfim. Vários segredos vão sendo revelados à medida que a gente vai adentrando nessa leitura, e tem um momento ali da história, um pouco antes da metade, que você não consegue largar, porque são muitas coisas sendo reveladas ao mesmo tempo. É um livro bem interessante, com a adaptação do Hitchcock muito boa. Outro livro também que eu gosto bastante nesse aspecto também, de você ficar duvidando ali do pensamento ali, do personagem, essa coisa meio psicológica. Esse aqui é até um pouco mais, e também um pouco mais viciante, é O Bebê do Rosemary, do Ira Levin. Esse aqui tá com 38% de desconto, saindo em torno de R$ 55. Esse aqui realmente eu quase virei a noite lendo, tá? Porque a gente vai acompanhar, na verdade, apesar desse título, a gravidez de Rosemary. Então, tudo que tá passando na cabeça dela, ela casada ali com os vizinhos meio mal intencionados, mas ela com aquela ingenuidade dela não percebendo isso de certa forma. E aí vai ver coisas assim, peraí, ela tá imaginando certas coisas? Será se esses vizinhos, peraí, o que tá acontecendo na verdade? Será se tem alguma coisa afetando a cabeça dela? O que tá afetando? Ou será se isso tudo é uma imaginação dela? Então isso pega o leitor muito desprevenido, a gente fica se questionando vários momentos, e fora umas denúncias que tem sobre violação do corpo da mulher, enfim, tem temas fortes, então para mulheres grávidas não é muito aconselhável a leitura desse livro, né, porque tem essa atmosfera aí de gótica, meio de terror, enfim, mas é um livro extremamente viciante, você quer sacudir a Rosemary para não ser tão ingênuo assim nessa história. Outro livro que eu gosto muito, tá, eu li em outra edição, ali na edição da Penguin, mas a edição que está com oferta é a da Nanofágica, né, são edições de bolso da Antofágica, que é a Volta do Parafuso, ou a outra Volta do Parafuso, dependendo da tradução, tá? Tá com 30% de desconto, saindo em torno dos R$ 20. Então, assim, é um livro delicinha de ser lido, tem toda essa atmosfera também de mansão, e aí você tem uma governanta que vai trabalhar nessa mansão para cuidar dos filhos desse cara, e tem toda aquela questão, tem fantasmas nesse lugar que estão aparecendo, tem coisas estranhas, faz parte da mente dela, assim, ela tá pensando nisso. Também tem essa tensão psicológica, vocês perceberam que eu gosto muito nesses livros, né? Tanto em Rebeca, tanto o Bebê de Rosemary, tanto em A Outra Volta do Parafuso, tem essa questão psicológica no tempo todo. Mas o que eu gosto muito da Chita do Henry James, nesse caso, é que ele não dá muitas das respostas. O leitor é que tem que tirar as próprias conclusões. Então tem vários momentos que o leitor ele tem que pegar nas entrelinhas o que de fato está acontecendo ali, o que de fato o escritor está querendo enganar ali o leitor, né? Enfim, é um livro muito, muito bom, muito viciante, para mim eu gosto bastante.
ainda viciante, tá? De escritor que eu sempre procuro indicar pra vocês é o Stephen King. Trocas Macabras é um dos meus livros favoritos do King, tá? Eu sei que de repente pra muitas pessoas não seja tanto assim, mas esse calhamaço aqui do King eu devorei em alguns dias, porque realmente você quer entender toda a trama aqui que tá se passando em Castle Rock, que é uma das cidades ali que o King adora trabalhar os seus personagens, enfim, inserir. E aqui ele acaba tendo aquelas coisa que eu gosto um pouco de encontrar em livros, que é o Pacto Faustico. Acho que eu não falei o preço dele, né? Tá com 47% de desconto, sai em torno dos R$ 78. E aqui tem um forasteiro, o Sr. Gaut, que vai chegar nessa cidade, vai abrir uma loja ali de achados e perdidos, enfim, uma loja meio que de antiguidade, né? E aí vai iludir, né? Vai chamar a atenção dos moradores ali, que eles vão passar a desejar objetos ali que eles nunca imaginaram. E vão desejar com todas as forças, podendo fazer tudo para obter esse objeto. O valor que ele cobra simbolicamente é assim, muito baixo, mas ele cobra favores. E esses favores são pregar peças em outros moradores. Então vai criando uma teia ali, sabe, um efeito dominó gigantesco. E você quer saber assim, quem vai fazer o que com cada um e o que vai acontecer quando se descobrir tudo isso. Então essa questão do pacto fáustico e a maneira que vai trabalhando aqui, eu acho maravilhosa. E também as denúncias que o King faz em relação ao consumismo desenfreado. Enfim, gosto muito dessa história. Outro livro de uma escritora que eu adoro, que eu gosto muito, que foi uma das responsáveis por entrar no mundo dos livros na época da adolescência, Agatha Christie, e eu selecionei uma das obras dela que está com oferta, que é O Assassinato do Roger Ackroyd. Para mim, esse livro, juntamente com O Assassinato no Expresso do Oriente, são as minhas favoritas, assim, que me pegaram totalmente desprevenida, me deixaram, assim, perplexa com a genialidade da escritora, da rainha do crime, em fazer, né, amarrar tudo. Então eu tava lendo isso, eu juro, quando eu descobri ali todo o desfecho da história, eu fiquei assim, chocada mesmo, porque ela usou um artifício aqui que eu não imaginava encontrar. Então realmente é um dos meus favoritos esse, e o Assassinato do Expresso Oriente. Então pra quem quer dicas de como começar a Agatha Christie, fica aí 2 livros. Esse aqui tá com 42% de desconto, saindo em torno dos R$ 40. Um livro aqui para quem gosta desse teor psicológico, né, que eu abordei aqui, falei com vocês, que gostam um pouco de entrar na psicologia, também gosta dessa questão da jurídica também, As Vidas de Billy Megan, do Daniel Keyes, que é o mesmo escritor de Flores para Algernon. Esse livro tá com 42% de desconto, saindo em torno de R$ 65. Então é um cara aqui que eu até conversei isso com o meu terapeuta a respeito sobre a questão de uma pessoa que, a história real de uma pessoa com 24 personalidades. Então, se é possível, que se é real isso, como que é isso, né? Uma pessoa você tá conversando com essa pessoa e daqui a pouco a personalidade dela muda completamente, e como que isso vai trabalhar na mente dessa pessoa, que se tem uma personalidade central que governa todas as outras personalidades, e como que uma deixa a outra surgir. Enfim, é um livro bem interessante de você acompanhar. Agora um pouco mais leve nesse tom, tá? Da mesma forma que eu indiquei 2 literatura infanto-juvenil no outro livro, no outro vídeo, vou indicar também mais 2 livros nesse sentido. Um que é um dos meus favoritos nesse quesito infanto-juvenil é O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. E essa edição piquetucha aqui da Azahar, eu acho maravilhosa, tá? Tem ilustrações, enfim. E esse livro vai falar muito sobre amizade, mas muito mais do que isso, de você encontrar aquilo que você procura, muitas vezes está em você mesmo. Às vezes você acha assim, eu não tenho coragem, eu não tenho isso, eu preciso de um poder mágico, como por exemplo o Mágico de Oz, para me dar isso que eu tô procurando, mas às vezes é aquela coisa que a gente não exerce muito, ou às vezes a gente precisa que amigos nos apontem isso, né, que a gente tem isso. O Mágico de Oz vai mostrar bastante isso. É muito lindo de acompanhar essa história, muito motivadora também. Esse livro aqui tá com 43% de desconto, está em torno dos R$ 33. Então tem mensagens muito lindas para crianças e, claro, para adultos. Esquema aí também de literatura infantil juvenil, como eu falei para vocês. Esse aqui é um dos livros, tá? Do E.B. White, mas tem outros que estão na oferta, tá? Nessa edição aqui da Harper Kids. E aqui a Teia de Charlotte, que tá com 44% de desconto, sendo em torno dos R$ 41. A Teia de Charlotte é muito fofinha, então essa amizade aqui dessa menina com esse porquinho aqui
e depois você vai acompanhando esse porquinho e a amizade aqui com Charlotte. Charlotte, no caso, é a aranha, né, essa aranha aqui, e a forma como ela vai, fazendo amizade com esse porquinho aqui é muito lindo de acompanhar. É uma história bem simples, tá, não espere grandes reviravoltas, é aquela história assim, sabe, aconchego no coração, enfim. Crianças vão amar bastante, as ilustrações são coloridas, tá, enfim. É um livro que ele vai mostrar muita o foco dele é isso, falar no poder da amizade e na amizade de pessoas bem diferentes, né. Um caso aqui de animais, né, de bem diferentes, que nós estamos falando de um porco e de uma aranha, e a questão de se sacrificar em prol do outro, da empatia, enfim, tem esses princípios, esses valores lindos, assim, que a gente sempre encontra em literatura infanto-juvenil, tá. Um que eu quero indicar pra vocês, que eu gosto bastante, é Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. Esse aqui tá com 43% de desconto, sendo em torno de R$ 44. Esse aqui, além de ter a novela principal, né, que originou a grande adaptação com a Audrey Hepburn, nós encontramos mais 3 ou 4, são 4 novelas aqui, sendo que a última delas, que é a Memória de Natal, é uma das coisas mais lindas, que vai fazer com certeza você se emocionar, chorar um pouco talvez, tá, porque ela é bem tocante. Então, se você gosta até de uma leitura natalina, enfim, você vai encontrar um conto lindíssimo, muito bem escrito. Eu gosto muito também de Bonequinha de Luxo, tá, se você tem imagem ali do filme, do clássico, enfim, não é bem, assim, a ideia desse livro, tá, tem coisas bem diferentes em relação à personagem da Holly, então o passado dela, como é desenvolvido, porque tem toda aquela imagem de Hollywood, né, e aqui tem essa meio desmistificada nesse quesito. Eu gosto muito, do livro, eu gosto muito do filme também, mas o livro é excelente. Tem um, né, do Truman Capote, que eu já coloquei para ser lido, justamente depois da leitura que eu fiz do Adversário, do Emmanuel Carré, e já que eu tô falando do Capote, eu acabei pegando um que eu tenho, que eu vi que tá na oferta, que é o A Sangue Frio. Não li ainda, mas sei que eu vou gostar, porque eu já li um tempo atrás, eu comecei a leitura, cheguei a parar até na página 80, estava gostando, mas enfim, aquelas leituras que a gente começa a tá gostando, mas não dá continuidade, não sei por quê. Mas enfim, tá com 40% de desconto e saindo em torno dos R$ 59. Então, para quem gosta de jornalismo investigativo, enfim, um crime real que aconteceu, o Capote foi lá investigar, então tem todo um relato. Então, é o mesmo no esquema ali de O Adversário do Manuel Carré. Na verdade, o adversário é no mesmo esquema de Sangue Frio do Capote, tá? Outra aqui, uma leitura recente que em breve vou falar com vocês, lendo Lolita Inteirão, tá com 33% de desconto, tá? Tá indo em torno dos R$ 59. E esse livro vai falar muito sobre a questão de você resistir por causa da literatura. Então, se você gostou de livros, por exemplo, A Sociedade Literária, A Torta de Casca de Batata, que é um livro, assim, mostra o poder da literatura, da literatura no meio de guerra e como que isso ajudou a unir as pessoas, enfim. Tem um pouco disso, mas esse aqui vai muito além, né? Então, tem a questão toda cultural, enfim. Fora que ele ia falar de várias outras obras literárias aqui durante o livro. E o que me chamou muita atenção, e uma delas, assim, que me despertou interesse, foi tudo que ele vai falando, né? Principalmente porque o título é Lendo em Lolita, né? Em Lolita do Nabokov. E o porquê do título, né? Por que o Lolita sendo escolhido aqui, por que o Nabokov sendo muito lido ali por esse grupo e também tudo que ele vai falando sobre Lolita. Então você acaba pegando até um pouco de spoiler de alguma forma, mas a forma que ele trabalha alguma dessas obras aqui faz, no meu caso, é, dá umas explicações tão legais, assim, principalmente de Lolita, que me deu mais vontade ainda de ler Lolita. Não era um dos livros que eu tenho prioridade de leitura até ano que vem, assim, mas depois de fazer essa leitura, com certeza, Lolita, do Nabokov, subiu ali nas minhas listas de preferências, de prioridade, na verdade, né? Porque justamente a questão do narrador ali querendo confundir, justamente iludindo, tudo que vai explicando aqui, querendo iludir o leitor, né? Querendo mostrar algo que ele não é, enfim, e como que muitas pessoas acabam enxergando aquele livro de um outro jeito, sendo que é a questão da, da forma como é que é escrito o livro que é sensacional. Enfim, acabei falando de 2 livros ao mesmo tempo, mas 2 dicas para vocês aproveitarem, que eu vi que Lolita também tá na oferta, tá. Um que eu gosto muito é Os Vestígios do Dia, tanto que eu acabei comprando outro livro do Kazuo Ishiguro, daqui a pouco eu falo com vocês. Aqui vai falar, tudo que sobra de uma vida não vivida. Então aqui não vai falar sobre os acontecimentos de uma vida, mas aqui vai falar sobre o que não se viveu. Então o mordomo aí, o Stevens, depois, de anos, né, trabalhando, enfim, ele vai acabar ganhando os dias de folga
né, ele trabalhou anos numa mansão aristocrata aqui, inglesa. O patrão dele, né, já morreu, enfim, mudou, agora é um patrão americano, dá uns dias para ele vai acabar visitando, uma antiga governanta, então, uma pessoa que talvez ele tenha gostado, enfim, mas ele por priorizar sempre o trabalho, o lado profissional, nunca a vida pessoal, podia estar acontecendo uma catástrofe ali do lado, mas o profissional sempre foi em primeiro lugar. Então mostra as consequências disso. Então também aquele livro no estilo de A Morte Vem Elite, Nó de Vibras, do François Mauriac, O Deserto dos Tártaros. Então se você gosta de livros assim, você vai gostar muito dessa história aqui. Acho que eu não falei o preço, né? Tá com 44%, saindo em torno de R$ 50. Outro livro, uma leitura recente, que em breve eu falo com vocês, Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, tá? Esse aqui tá com 49% de desconto, saindo em torno de R$ 45. É um livro que me surpreendeu bastante, eu gostei muito dessa entrada dele ser todo contado em diário. Então, é isso mesmo, esse caderno aqui, dessa mulher aqui, que acaba olhando nessa forma de escrita, botar tudo pra fora os seus sentimentos. Então, tudo que tá acontecendo no seu cotidiano mesmo, como uma esposa, como mãe, como seus dilemas, coisas que ela nem percebia por causa da vida do dia a dia, aquela correria que dá, de você não parar e prestar atenção para si. Mas quando ela começa a escrever, ela começa a se prestar atenção mais nas coisas que estão acontecendo, perceber que ela precisa também ter momentos para si mesmo, tá? Então esse livro é um grande alerta nesse sentido, é bem intimista, é daqueles livros para quem gosta talvez de Clarice Lispector, enfim, acho que vai gostar. No meu caso, eu amo Clarice, então eu gostei muito dessa vibe aqui, é bem interiorana, assim, de você analisar essa perspectiva do livro. Outro livro aqui, que eu estou no processo de leitura, né? José e seus irmãos, do Thomas Mann, tá com 22%, tá? Isso aqui é outra seção aqui de livros que não estão acima de 40%. Só que eu estou trazendo esse livro por quê? Ele tá em torno de R$ 77. E o que eu percebi? Vários livros do Thomas Mann, da Companhia das Letras, tá? O preço de capa reduziu. Então, mesmo você tá com 22% de desconto, ele não tá com 22%, o preço de capa dele antigo, se eu não me engano, era em torno de 140 ou R$ 150. Agora o preço de capa dele foi para R$ 100. Então, teve a redução do preço de capa, então esse desconto tá dando um preço muito mais interessante. É em torno quase como se fosse 50% de um tempo atrás. Então, vale esse alerta, se é um livro que você estava monitorando, enfim, vendo a porcentagem, não se olhando muito a questão do preço, vale vocês conferirem. É o lançamento, acho que foi o último lançamento que a companhia fez do Thomas Mann. Tô esperando a continuação, por isso que eu estou bem tartaruga lendo esse livro, mas porque, né, tô contando que a companhia lança os últimos volumes dessa tetralogia, né? Lembrando que é uma tetralogia, aqui nós temos os primeiros 2 volumes, tá? E eles vão lançar 2 livros ainda separadamente para concluir essa história do José e seus irmãos. Agora um pouco aqui de literatura brasileira que eu separei para falar com vocês. Primeiramente, eu falei, né, São Bernardo no último vídeo e não tinha entrado Vidas Secas. Eu vi que agora entraram alguns livros da Antofágica, tá? Para quem perguntou, tem uma seleção aqui para Antofágica. Você sabe que eu gosto bastante, tem vários livros da Antofágica por aqui, enfim. Vidas Secas, do Graciliano Ramos, eu amo esse livro, eu amo esse projeto gráfico, eu amo ter lido essa história nesse livro, tá? Eu falei isso com vocês em live. Enfim, a escrita do Graciliano Ramos já é maravilhosa, mas essas ilustrações que tem nesse livro, para mim, trazem uma magnitude muito maior ainda, tá? Não sei explicar para vocês, é uma conexão muito grande, o colorido, a arte, enfim. Então, você acompanhar essa família fugindo aqui dessa seca, a forma como o Graciliano Ramos também vai falar, a escrita dele, como que ele usa a questão de não saber se expressar, como que isso também são consequências ali da sociedade, a forma de que os filhos não têm nome, a forma como que a esposa se referencia ao marido e vice-versa, o que ela tanto deseja também para a vida dela, os sonhos como são muito limitados, então todas as consequências dessa vida seca, como que esse seco aqui tem de vários sentidos e como é que o Graciliano Ramos ele utiliza algo seco para falar, mas ao mesmo tempo eu vejo muita poesia na forma como ele aborda esse assunto aqui nesse livro, e você se emociona em algumas passagens aqui, emblemáticas, claro, como a Cachorro-Baleia, enfim, mas é um livro que eu fiquei muito impressionada, porque eu esperava ser, ok, né, todo mundo fala, vai se emocionar com a Cachorro-Baleia, enfim, ok, mas eu encontrei muito mais do que isso, tá? Acho que eu não falei a porcentagem, enfim, tá com 42% de desconto, em torno dos R$ 62. Outro livro aqui
é a Sagarana do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa, tá? Tá com 50% de desconto, sendo em torno de R$ 41. Nesse livro aqui, você vai encontrar, acho que são 9, eu acho que são 9 contos, tá? Então, são contos aqui, são uma boa porta de entrada ao universo aqui do Guimarães Rosa, pra quem não quer ter o choque aí direto com o Grande Sertão Veredas, tá? Esse aqui foi meu primeiro contato com o Guimarães Rosa. Só que tem contos aqui que são mais fáceis, outros são mais desafiadores, tá? Então tem o Burrinho Pedrez, tem a Hora e a Morte, como que é? De Augusto Matraga? Esqueci o nome, peraí. A Hora e a Vez de Augusto Matraga, isso mesmo. Que eu achei bem sensacional, e foi justamente esse último conto, esse livro, né, esse conto aí do Augusto Matraga, que o Guimarães Rosa descobriu todo o seu estilo e vai empregar depois em Grande Sertão Veredas, tá? Então, pra quem quiser conhecer mais da obra, e tem outros livros, enfim, dessa coleção que sai pela Global, tá? Claro, vou indicar Clarice Lispector, né? Então eu trouxe a Hora da Estrela aqui, tá com 48% de desconto, em torno dos R$ 22. Um livro curtinho da Clarice, maravilhoso. Você vai acompanhar ali a história da Macabeia, mas tem, antes de você encontrar isso, tem toda a potência da escrita da Clarice, né, nessa questão metalinguística. Então você tem aquela do escritor, né, que é um personagem querendo contar uma história, aquele debate, que é uma história simples, tem dificuldade de expressar aquilo, e aí quando vem surge a história de Macabeia. E é um alerta também para você não ser que nem a Macabeia. Você tem medo de, quando você lê essa história da Macabeia, de você não estar sendo uma pessoa dessa, uma pessoa que está tendo a sua vida não percebendo o quanto é rejeitada, o quanto é ignorada, se contentando ali com aquilo, não percebendo as coisas que estão acontecendo ao redor. Então você não quer ser igual a Macabeia, você sofre com essa personagem, enfim. É um livro muito potente, acho que tem várias formas de você trabalhar, de você entender e interpretar esse livro. É incrível como um livro tão curtinho da Clarice, que é uma ótima porta de entrada, inclusive, para a Clarice, ele é tão profundo. Eu amo esse livro, tanto ele quanto Água Viva. São livros incríveis da Clarice, tá? Super recomendo pra vocês. Outra aqui é O Medo Imortal, essa coletânea aqui que sai pela Dark Side, Academia Sobrenatural de Letras, que tá saindo com 49% de desconto, em torno dos R$ 55. Aqui você vai encontrar coletâneas de vários escritores, né, que pertenceram à Academia Brasileira de Letras, e fora eles você vai encontrar também contos da Júlia Lopes de Almeida. Lopes de Almeida é ótima, Júlia Lopes de Almeida, porque ela participou ali da ABL, mas não pôde ser uma membro ali, justamente por ser mulher e não poder, né, pertencer, enfim, à academia. E aí aqui é uma forma de homenagear, enfim. Mas aqui você vai encontrar contos do Machado maravilhosos, você vai encontrar contos do Bernardo Guimarães, você vai encontrar do João do Rio, vai encontrar também do Aloysio Azevedo. Aqui você vai encontrar, então, Noite na Taverna, que é muito interessante de ser lido, é um dos primeiros relatos, eu acho que é o primeiro conto gótico mesmo, nosso aqui na literatura brasileira. Então, é bem interessante, então é bem macabro também, tá? Tem umas coisas bem, assim, esquisitas, mas é muito bem escrito, a forma como a narrativa é construída, capítulo a capítulo, depois como vai tudo sendo interligado. Então tem contos bem curtinhos, tem esse que é meio que quase um conto-novela, né, A Noite na Taverna, então você encontra aqui um pouquinho de tudo, tá? Outro escritor que eu gosto muito, Nelson Rodrigues. Tem 2 obras dele que eu tô separando aqui, mas tem várias outras em promoção. Meu Destino é Pecar, com 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 41. E A Mentira, com 46%, saindo em torno dos R$ 26. Esse aqui já é um calhamaço, esse aqui é bem fininho, então são 2 boas portas de entradas o romance, né, do Nelson Rodrigues, né? Então tem parte de teatro, contos, crônicas. Aqui é o romance. Aqui aqui você vai encontrar um novelão com várias reviravoltas, um pouco de vingança, traição, um pouco de tudo. E aqui vai focar mesmo naquela trama familiar, na hipocrisia das pequenas verdades não contadas, aqueles segredos e todo o poder que uma mentira, né, vai levando a proporções gigantescas aqui. Qualquer coisa, qualquer mentira nunca é muito bobinha, tá? Então, apesar de ser curtinho, uma diagramação super confortável, é um livro extremamente devorável, repleto de diálogos aqui. Eu gostei muito aqui dessa história, foi uma leitura que eu fiz esse ano, tá? Enfim, uma duplinha aqui de Nelson Rodrigues e tem outros títulos também. Eu trouxe aqui um representante do tomo aqui, primeiro, de comédias, do Ariano Suassuna, também escritor que eu amo indicar pra vocês, tá?
O box do teatro completo tá com 36%, tá saindo do torno de R$ 250, tá? 254. Aqui é o primeiro tomo, tá? Que o box tá na estante, mas fica aí só para exemplificar para vocês. Então, vocês vão encontrar aqui no tomo de comédias, por exemplo, obras como Alta Compadecida, A Face da Boa Preguiça, Santa e a Porca, Penny a Lei. São peças extremamente engraçadas, maravilhosas. Eu já li algumas tragédias também, A Mulher Vestida de Sol. Agora eu não lembro todo o nome de outras duas que eu já li. Enfim, eu gosto bastante do Suassuna, a forma como, principalmente na comédia, como ele tira o nosso riso bem de forma fácil, mas de uma forma muito despretensiosa, sempre com um meio de denúncias, enfim. Eu gosto muito de ler teatro, então sou muito suspeita nisso. E é uma ótima porta de entrada os teatros aqui ao mundo do Ariano Suassuna, tá? Agora, vou falar com vocês de livros aqui que... agora, uma aquisição que eu fiz... acho que foi na Semana do Consumidor. Fica uma dica para vocês, quem quiser aproveitar. Eu peguei um preço um pouco mais em conta, mas eu acho que agora tá com um bom preço. Mas eu peguei ainda com um cupom ainda um pouco maior, tá? Que eu tô falando então do box do teatro da Torre Negra, tá? Do Stephen King. Então, lembrando aqui que são 8 livros. Eu mostrei em detalhes em um vídeo, tá? De Novos na Estante, acho que foi de fevereiro ou de março. Então, depois, se vocês quiserem conferir, vocês conseguem olhar por dentro. Enfim, um box super rígido, tá? Esse aqui tá com, eu falei, né? 38% de desconto, saindo em torno dos R$ 366. Lembrando que são 8 livros aqui, tem mapa, está lindíssima essa edição. Então, fica aí a dica para vocês. Agora eu vou compartilhar as compras que eu fiz, tá? Eu vi que chegou até... Enquanto eu tô gravando o vídeo, assim, deu alerta ali pra mim de que chegou a notificação, provavelmente já foi entregue, que eu vi que ia ser entregue hoje uma parte das compras de livros que eu já comprei. Pra quem tem acompanhado aqui as lives que eu tô fazendo no meu carrinho, já comentei um pouco, mas vou compartilhar porque eles estão ainda em oferta, tá? Primeira aquisição que eu fiz, então, finalmente, porque tá com ótimo preço, é o box das Crônicas de Arthur, tá? Com 60% de desconto, saindo em torno de R$ 114. É um box em capa dura, são 3 livros, né? Em capa dura também. Enfim, é o preço mais baixo que ele já chegou. Então, eu acho que valeu a pena, enfim, tô super empolgada. O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. Então, assim como eu falei pra vocês, gostei muito dos Vestígios do Dia, queria outra obra dele, já foi me recomendada ali. E outra coisa que eu achei interessante é que ele tem um pouco das lendas arturianas de alguma forma nessa história, tá? Que é um livro um pouco mais de fantasia do Kazuo Ishiguro, então tem outro lado. Então, tá com 42% de desconto, saindo em torno de R$ 65. É um livro que ele tá sempre com preço alto, então eu já tava monitorando ele há um tempinho. Enfim, fica aí a dica. O Jogador, do Dostoiévski, tá com 44% de desconto, sendo em torno de R$ 49. Tem o Jogador, tem outros livros que saem pela Martin Claret com a tradução do Leg Almeida. Então você vai encontrar Crime e Castigo, Início e Fim, Gente Pobre e Anfitriã, tem vários outros, eu tava até na dúvida qual que eu pegava, mas acabei pegando o Jogador. Enfim, é uma obra mais curtinha. Também tem essa questão do falar do vício, enfim, algo que realmente o Dostoiévski passou durante a sua vida. Então, assim, eu acabei optando. Outra aqui do Man que eu peguei, tá? É A Morte em Veneza e o Tônio Kruger. 37% de desconto, sendo em torno dos R$ 37. São 2 novelas ali contidas nesse livro, tá? O Kokoro também acabei pegando, tá com 50% de desconto, sendo em torno dos R$ 39. Nossas Noites, com 43% de desconto, sendo em torno dos R$ 38. O Estrangeiro, do Camus. Eu fiquei na dúvida se eu pegava essa edição individual, porque eu quero muito reler O Estrangeiro para conversar com vocês. E aí eu fiquei na dúvida se eu pegar O Estrangeiro, tá com 50% de desconto, tá? Tá saindo em torno de 20 e poucos reais. Eu acabei não anotando aqui, mas é o que eu lembro mais ou menos. Ou o box, mas o box também tá super valendo a pena, enfim, mas acabei pegando a edição individual. E a aquisição que eu fiz hoje, agora quando virou e acrescentaram novas ofertas, tá? É o Paraíso Perdido, do John Milton. Finalmente eu vou ter essa edição que eu estava querendo. Agora sim, 50% de desconto, sendo em torno dos R$ 59. Essa é uma ótima tradução que super recomendo como primeira leitura. Tem a tradução da 34, mas essa tradução é muito recomendada, tá? Livros que estão no meu radar rapidinho para falar com vocês, tá? Não sei o que eu vou fazer de aquisição, se vocês quiserem me ajudar aqui nos comentários, tá bom? Prefácio ao Paraíso Perdido, tá? Esse aqui seria interessante porque, né, eu quero ler o outro livro, acho que seria interessante. 43% de desconto, saindo em torno dos R$ 48. O Beijo no Leproso, porque eu gostei muito de Nó de Vibras, quero outras obras do François Mauriac. Então, esse aí é o que entrou em oferta, tá? Então, tá com 46% de desconto, saindo em torno dos R$ 34.
As Brasas com 47% de desconto, está em torno dos R$37. O 4321 do Paul Auster com 47%, esse é o livro que talvez eu queira colocar nos 12 livros para ler ano que vem, então tá saindo em torno de R$86. Mário e o Mágico, outro livro do Man, com 30% de desconto, saindo em torno dos R$34. Doutor Fausto, eu vi outras pessoas comprando, tá com um ótimo preço, tá com 40% de desconto, tá saindo em torno dos R$59. Então, baita de um calhamaço. Meu problema é que eu não vou ler esse livro tão cedo, mas o preço tá realmente convidativo. Legenda Áurea, tô sempre rondando o meu carrinho, tá com 45%, saindo em torno dos R$89. E por fim, o livro do Dickens aqui, A Vida e as Aventuras de Nicholas Nickleby, eu sempre confundo esse nome, enfim, com 29%, saindo em torno dos R$87. Pois bem, pessoal, essas foram as minhas dicas de livros que eu já li, livros que eu adquiri recentemente e livros que estão ainda no meu radar. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, das dicas anteriores, depois confira lá o vídeo, tá? Lembrando que tudo que eu citei tem tudo linkado aqui no box de descrição, minha página de ofertas da Amazon. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, deixa aqui nos comentários, tá? Eu tô sempre respondendo assim que possível pra vocês. Vai ter mais lives aqui ao longo dessa semana pra gente conversar, trocar mais dicas, mas aproveitem enquanto duram os estoques, tá? Para essas ofertas. Sabendo de cupons também, eu acabo avisando na aba de comunidade do canal. Não esqueçam, por favor, né? Vocês assistem muitos dos meus vídeos, mas muitos de vocês acabam não sendo inscritos. Se inscrevam, ativem as notificações para não perder nenhuma novidade, curtam bastante esse vídeo, compartilhem, enfim. E também, muito obrigada a todos que estão comprando com os meus links. Isso me ajuda bastante, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.